São Paulo de olho em Zampedri, centroavante de 37 anos da Universidade Católica. Bora trazer mais detalhes. Mais 4 lesionados no São Paulo. Bora destrinchar um pouquinho sobre cada um. Lá com a gente e trazendo personagens dessa vitória do São Paulo, 2-1, vitória importantíssima, e como você bem adiantou também, São Paulo que volta a campo nesta próxima semana pela Copa do Brasil contra o Náutico, jogo decisivo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo com um empate já avança para a próxima fase da Copa do Brasil, então já está, digamos assim, caminhado, só empatar que avança para a próxima fase. O meu caro José Manuel de Barros está falando aqui que não é tão fácil assim jogar lá no Pernambuco, mas tudo bem. Boa noite, Zé, boa noite, Bruno. Olha, o torcedor de São Paulo agora tá respirando mais tranquilo, porque viu o Vasco vencer e colocar o São Paulo na zona de rebaixamento. Dá pra respirar um pouco mais aliviado? Dá pra ter aquela euforia, Bruno, de o meu dia? Ou também tem que ter aquele pé no chão, de entender que o São Paulo novamente deslizou muito? Também tem que entender o contexto, né? Sem Lucas Moura, ainda com alguns desfalques, sem Ferreirinha também. Boa noite, Bruno. O que você analisa desse jogo entre Grêmio e São Paulo e Grêmio, 2-1 lá no Morumbi? Boa noite, PH. A vitória foi justa. Pode discutir o pênalti, mas nem é isso, né? Assim, o São Paulo jogou mais que o Grêmio, né? O São Paulo mereceu ganhar o jogo. O time do Grêmio tentou se defender, teve pouquíssimas chances de gol. São Paulo com alguma dificuldade de criar chances claras, de exigir um pouco mais do Thiago Volpi, mas foi melhor, foi o time que procurou, teve as suas oportunidades. Então a vitória merecida do São Paulo. Mas do time no geral, assim, existe, como tudo hoje, né, principalmente nas redes sociais, a cada jogo do São Paulo, assim, uma discussão de torcedores do São Paulo sobre o Zubeldia, né, assim, que parece que essa questão vai resolver a paz mundial, né, uma loucura, né, uma coisa, os defensores ferrenhos e os haters ferrenhos também, é uma coisa totalmente desproporcional dos dois lados, né, de um lado parece que o Zubeldia é o pior treinador do mundo, que não sabe nada, que não tem condição de trabalhar como treinador, e do outro lado também uma exaltação muito exagerada, que parece que o Zubeldia é um dos maiores técnicos de todos os tempos, e não é nenhuma coisa nem outra, é um treinador, acho que razoável, que tá na média aí dos que trabalham hoje na Série A do brasileiro, sejam estrangeiros ou brasileiros. Acho que ele tá na média, ele não tá nem muito acima nem muito abaixo dos outros, tá dentro aí. Assim como todos os outros, quando ganha 3 jogos é exageradamente exaltado, quando perde 3 jogos é exageradamente criticado, e vai levando, vai seguindo o trabalho dele no time do São Paulo. É um time que sofre muito para criar, isso é um problema já de um tempo, e o Zubeldia está com dificuldade de melhorar isso, mas é um time super competitivo, que está sempre brigando, sempre lutando, dificulta muito para qualquer adversário, mas aí é uma característica do São Paulo já de outros tempos, né? Se o time está muito mobilizado para o jogo, ele dificulta, ele é um adversário duro. Também, se tiver um pouco abaixo do seu nível normal de concentração, ele sofre para ganhar de qualquer um. É uma característica do São Paulo já há alguns anos, também pela situação financeira do clube. Tem que apostar bastante nos garotos da base. Os garotos oscilam, tem bons jogadores da base, mas eles têm altos e baixos, e não só os atuais. O São Paulo, no título da Copa do Brasil, tinha Pablo Maia, Nestor, Beraldo. O São Paulo já há um bom tempo tem que apostar muito na base, alguns um pouco acima, outros abaixo, mas sempre tem muito garoto jogando. Então é um time que tem esses altos e baixos. No Campeonato Brasileiro era importante sair dessa zona perigosa. Na pontuação ele ainda está perto. Próximo jogo é no Morumbi com o Mirassol. Esses 2 jogos no Morumbi, Grêmio e Mirassol, eram jogos que o São Paulo tinha que vencer. Pra não entrar numa zona perigosa, que eu nem acho que o São Paulo vai brigar até o final para não cair, não acho que essa é a briga do São Paulo no campeonato, mas se ele entrar ali, fica ruim, fica chato de sair, começa a ser pressionado. Então, principalmente no Morumbi, a campanha do São Paulo, ela estava muito abaixo no Brasileiro porque ele tropeça muito no Morumbi, que São Paulo empata muito, tem alguns bons empates fora. Atlético Mineiro em Minas foi um bom empate, Botafogo no Rio é um bom empate, até Ceará lá em Fortaleza não tem nada de absurdo, o Ceará costuma ganhar jogos no Castelão, mas o empate com o Sport foi horrível no Morumbi, o Sport tem 2 pontos só no campeonato. O empate com o Fortaleza foi ruim, o Fortaleza não faz uma boa temporada, São Paulo tinha que ganhar. Empate com o Cruzeiro, ok, mas se ele tivesse vencido o Sport e Fortaleza já estaria bem melhor, teria 4 pontos a mais. Então ali foram tropeços teria 16, seria o quarto colocado. Então, e foram 2 jogos que o São Paulo perdeu pênaltis, hoje ganhou com gol de pênalti. Contra o Sport o Caleri perde um pênalti aos 2 minutos, e contra o Fortaleza o Ferreirinha perde um pênalti, né? Foram jogos que São Paulo teve pênalti para ganhar o jogo, como teve hoje o André converteu, mas que o Caleri e o Ferreirinha perderam. Então, não vai brigar pelo título, nunca, né? Antes de começar o campeonato já dava para dizer isso. O campeonato rolando comprova só o que era óbvio. Pode brigar por vaga em Libertadores, como ano passado brigou, ficou em 6º, acho que esse é o teto.
por aí, sexto, sétimo, oitavo, aí. Um time para ficar ali entre o sexto e o 11º lugar, acho que é mais ou menos essa área do São Paulo. E nos mata-matas ele vai brigar, ele vai ser um adversário chato, vai ser um adversário complicado. Esse jogo com o Náutico, o São Paulo é favorito para passar, mas também acho que vai sofrer, não acho que vai ser fácil. Mas também o São Paulo, se pegar um Flamengo, um Palmeiras, ele vai dar trabalho. É muito desse time, é muito característica desse time. Não imagino que o São Paulo vai ter momentos de brilho no ano. Mas também acho que vai ser sempre competitivo, vai sempre brigar. Então é mais ou menos isso, tem que acostumar. O time é assim, é um time que está sempre no limite ali. Dificilmente ele vai ganhar fácil de alguém, mas dificilmente ele também vai ser totalmente dominado, goleado. Não é um time que vai golear e nem será goleado. Vai estar sempre ali no limite ali. Um gol de diferença para cima, para baixo, um empate, não vai sair muito disso. E a prova disso, Bruno, é que o São Paulo tem 8 gols marcados e 7 sofridos. Então é um time que faz poucos gols, mas também sofre poucos gols. Então é difícil ser batido e também é difícil de, né, golear, como você bem disse. E até um detalhe que a gente conversava em off, Bruno, sobre os jogadores que estiveram hoje talvez abaixo da média daquilo que a gente esperava, e como você mesmo falou também sobre jovens jogadores, como o Lucas Ferreira. Hoje ele era um jogador que começou como titular, vinha fazendo boas partidas, e hoje foi uma partida que ele estava abaixo da média dele. Então o São Paulo acabou sentindo isso. E José Manuel de Barros, você acha que sentiu também muito a falta do Ferreirinha e por isso que o São Paulo sofreu demais também com a criação, com mais oportunidades de chances de gol? Boa noite, Zé. Você acha que faltou um pouquinho mais disso no ataque do São Paulo? Com certeza. Faltou sim. Falta aquele jogador do 1 contra 1, né? Aquele jogador que pega a bola e vai pra cima do adversário. Não é a característica do Oscar, que foi mal no primeiro tempo jogando naquele setor esquerdo. Segundo tempo melhorou demais. Aí o meio campo tinha espaço. Ele tinha espaço para armar, inteligente, é bom de bola, é bom jogador. E o Oscar ditou o ritmo do segundo tempo ali no meio campo, né? E o Grêmio não teve a visão de botar alguém em cima dele ali, marcá-lo um pouco mais de perto no segundo tempo, né? A gente fala que do Lucas Ferreira, que ao contrário de outras partidas hoje esteve abaixo. Mas o que o Luciano jogou hoje? O André Silva fez o gol de pênalti e melhorou no segundo tempo quando ele começou a flutuar um pouco mais ali fora da grande área. Começou a sair um pouco mais, até fazer uma troca com o Luciano. Melhorou, mas no segundo tempo não jogou nada também o André Silva. Foi muito mal. São Paulo no primeiro tempo não jogou nada. A questão do São Paulo no jogo de hoje é assim, ele saiu perdendo no primeiro tempo por um time que não jogou nada. O Grêmio é preocupante pro torcedor do Grêmio. O Grêmio tá muito mal. O Grêmio tá em montagem de time. Aí eles contratam Arezzo, Amuzu, né, um monte de cara assim, aí Monsalve, aí Aravena, aí não sei o quê, pra montar o time. Mas quando que vai montar esse time? Uma hora tem que montar um time. E o Grêmio não tem um time montado. O Grêmio não tem um time. Então, o São Paulo hoje, a reclamação, eu acho que o desespero do torcedor ao final do primeiro tempo, como é que o São Paulo não tá ganhando esse jogo? Porque o Grêmio estava muito mal. E o São Paulo também, porque ele tinha tudo para ganhar. Ele foi melhor no primeiro tempo, teve posse de bola, o maior número de finalizações. Tinha tudo para sair vencendo com tranquilidade o primeiro tempo. E o Grêmio não quis jogar, ficou só lá atrás. Mas o São Paulo não conseguia produzir. Faltava uma série de coisas. Às vezes até um pouco mais de intensidade mesmo, a equipe do São Paulo. Segundo tempo melhorou, botou um pouquinho mais de pressão. A entrada do Luca foi fundamental. O menino entrou bem, né? Entrou bem. A mudança de posicionamento do Oscar, que o Bruno destacou, né? Inclusive, quando ele saiu ali da ponta esquerda, do lateral do campo, onde não estava fazendo nada, e foi pro meio e começou a jogar. Aí o São Paulo teve um jogador de qualidade ali atuando no meio campo. O André começou a flutuar um pouco mais. O São Paulo melhorou. E o Grêmio continuou na mesma, né? Deitado em cima daquele gol que caiu do céu do primeiro tempo, numa falha terrível do Pablo Maia, coitado. E o Aravena saiu do campo do Grêmio para marcar um gol ali no contra-ataque. Segundo tempo o Grêmio também não jogou. Teve um lance com a Muzu, enfiou a bola pro Marlon, que saiu na cara do goleiro, e foi uma defesa de gol, assim, do Rafael. Rafael fez um gol hoje. E alguém tem que agradecê-lo, né? São Paulo poderia ter amargado o empate se o Rafael não tivesse salvado naquele lance, naquela finalização do Marlon lá, cara a cara. E não é que o Marlon bateu mal, ele fez a defesa, ele foi buscar. Ele fez uma defesa espetacular. São Paulo tem que progredir, tem que melhorar. Do jeito que tá, ainda não tá bom. Mas a gente falou agora há pouco, né? O Grêmio tava sem Mano, com vários desfalques, mas o São Paulo também, né? Eu acho que o São Paulo, se você pensar em campeonato brasileiro, ele com o melhor e todo mundo numa boa forma,
ele pode ser um time de brigar lá em cima, né, entre os 4 ou 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro inteiro. Mas é muito difícil você imaginar qualquer time no futebol brasileiro com a equipe inteira, né? Ele já pensou ele com Lucas Moura, Oscar, eles bem, Ferreirinha, Caleri, o Ferreirinha, aí o Pablo Maia em forma, né? Que hoje ele não tá em forma. Aí com o Alisson, enfim, o Alan Franco tava fora hoje também, né? Ele inteiro, acho que dá pra jogar. E dá pra brigar lá entre os 5, 6 primeiros, ali entre quarto e sexto no Campeonato Brasileiro, com o time inteiro. Sem o time inteiro e alguns jogadores fora ainda do melhor ritmo, aí é aquilo que a gente fala, né? Entre os 10 primeiros já fica bom. E Zé, aproveitando... Também, Léo, mas queria, antes de tudo, ouvir de você um resumão do jogo. O que você achou desse jogo do São Paulo? Sufoco até o final, mas uma virada importante, né? Pois é, uma virada não só importante como fundamental, né, Senna? Eu acho que o São Paulo entrou no jogo da forma que deveria ser, levando a seriedade da partida, que é uma partida muito séria contra um adversário que está fragilizado, né? O Grêmio, com a sua história, não é um adversário que tradicionalmente a gente vá colocar como vitória acima de qualquer coisa e tudo mais, mas a gente sabia da fragilidade que vinha o Grêmio, né? Ainda mais pegar esse retrospecto jogando no Morumbi contra o Grêmio, que desde 2013 que o Grêmio não ganhava dentro do Morumbi, me levava a crer que o São Paulo levaria esses 3 pontos, tá? Então foi uma vitória essencial, eu acho que começa a dar uma tranquilidade, né? Se o Zubeldia perdesse hoje, né, não só o Zubeldia, mas o São Paulo, acho que a estabilidade começaria a crescer e a gente ia viver aquele ciclo vicioso que a gente sempre fala, né, Senna, tudo de novo, né? Como que ia ser, vai balançar, não vai, começa a surgir nome, que não é bom para o São Paulo nesse momento. Então, para falar do jogo rapidamente, o primeiro tempo do São Paulo foi um primeiro tempo de bastante criação, né? O São Paulo não foi contundente nas oportunidades que teve, foram 10 chutes no primeiro tempo a gol, 10 chutes, né, 10 finalizações e apenas 1 no alvo, né? O Grêmio também teve, inclusive foi o gol. Então, o São Paulo criou bastante, o Oscar sendo o principal, a válvula de escape do São Paulo nesse momento. Teve a baixa do Marcos Antônio, infelizmente, espero que não seja nada grave. E como eu disse nos últimos programas que eu participei, o Marcos Antônio é uma peça fundamental desse São Paulo. É um jogador que eleva muito o time do São Paulo, e quando o Alisson não tá bem, ele faz esse balanço, ele consegue se sobressair, então espero que volte, né? E quando o Pablo Maia entra, né, o Pablo ele entra meio desconectado do jogo, né? Sentindo um pouco de ritmo, eu vi que estava com dificuldade de fazer aquele entrelinhas para buscar a bola entre os zagueiros, para fazer essa ligação com o meio campo. Não falo nem da questão do erro de passe que saiu o gol, que pode acontecer com qualquer jogador, isso é natural, mas de um modo geral, a postura corporal dele do jogo foi de quem está realmente voltando de lesão. Então o São Paulo deu uma caidinha. Eu acho que o André fez mais uma péssima partida, apesar de ter feito o gol de pênalti. Foi muito mal o André, na minha opinião. É um jogador que precisa melhorar muito em alguns fundamentos básicos do jogo, precisa ajudar, beleza, fez o gol de pênalti, espero que dê moral, que ele continue fazendo os gols, mas o São Paulo começa o jogo com uma principal jogada que ele não consegue dominar, né? Ele chuta, acaba sendo pressionado pelo zagueiro do Grêmio, então o São Paulo sai perdendo o primeiro tempo, acho que de uma forma não injusta, mas o Grêmio vai com essa proposta, mas o São Paulo criou mais, o São Paulo poderia ter feito o gol, foi ineficiente, e aí no segundo tempo ele tira o Pablo Maia, né, teve gente falando, pô, tá queimando o Pablo Maia, que não sei o que e tal, mas foi uma leitura de jogo dele, eu não vou criticar ele, porque acho que assim, todos são profissionais, se ele não tá bem, tira, o Pablo Maia não é nenhum garoto, não é nenhum menino que tá subindo da base, né, então se não tá bem a leitura de jogo dele, fez certo, tirou, né. Eu não lembro que ele colocou no lugar do Pablo Maia, eu acho que foi o Luca. Coloca o Luca, né? E o Luca também faz mais uma bela partida, né, Senna? Eu acho que ele entra muito bem, entra solto, consegue... E teve a questão ali que ele vira o pé, foi um lance até meio chato de ver. Quando ele volta do lance, ele volta um pouco mais com medo, né, do arranque e tudo mais, mas ele consegue realmente fazer esse jogo dos pontas que o Zubeldia tanto gosta. E aí no segundo tempo o São Paulo foi guerreiro. São Paulo consegue o gol com a Arboleda logo no começo, né? Que volta a fazer um gol, que faz mais uma bela partida. Ele e o Sabino também. O São Paulo não sofre defensivamente. Mais uma partida de contundência defensiva do São Paulo, que é um ponto positivo,
né? E o pênalti, vai ter gente falando que foi o que não foi. Ainda bem que nesse caso foi para nós, porque na minha opinião, para mim não tinha nem sido cotovelado e nem pênalti, mas tudo bem, que seja para nós, conseguimos aí o pênalti e o André vai lá e faz o gol, né? E sentencia. Lembrando que o Rafael faz uma grande defesa logo depois do gol, né? Que o André faz o gol de pênalti e sai Marlon e André cara a cara, e o Marlon e Rafael cara a cara, e o Rafael consegue fazer a defesa que praticamente garante mais 3 pontos. Então, mais uma vez, o Rafael garantindo 3 pontos pra gente. Resumão total do que eu falei: partida nota 6, 7, o que interessa são os 3 pontos, mas é o que eu falo, sempre venho falando, o São Paulo vem mostrando fragilidade nos mesmos pontos, e aí vai acabar complicando uma hora, assim. Total, não dá para correr tantos riscos, hoje até, enfim, a gente, eu não vou ser redundante, né, mas assim, o São Paulo até produz, continua falhando em momentos decisivos, né, alguns jogadores, o Oscar perde um lance ali que poderia dar 1-0 para o São Paulo no primeiro tempo, conclui mal, então a gente ainda tem essas questões aí para serem resolvidas, né. Então, no São Paulo, bora destrinchar um pouquinho sobre cada um. A gente trouxe com exclusividade que o Ferreirinha tinha alguns problemas ali para o confronto contra o Grêmio, do que tinha me passado ele tinha um desgaste e ficaria de fora, mas aí o São Paulo divulgou que, na verdade, o Ferreirinha teve diagnosticado uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo, e por conta disso ele acabou não estando disponível contra o Grêmio. Fica aí a expectativa da gravidade dessa contusão para a gente saber se de fato o Ferreirinha vai ter condições de jogar as próximas partidas. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, essa lesão ainda é um pouquinho mais delicada, não ao ponto dele ficar fora há meses, mas pode sim tirá-lo de mais algumas partidas além do confronto contra o Grêmio. O Ferreirinha, que vinha numa toada interessante, numa sequência de jogos importantes, agora fica de fora dessa partida, ficou de fora do Grêmio e também não deve ter condições de enfrentar o Náutico. A gente torce para que o Ferreirinha volte o quanto antes. O Juan Tressoldi, como a gente também já tinha falado aqui com exclusividade, ele estava com dores no joelho desde a partida lá no sintético, no confronto contra o Palmeiras na Arena Barueri, e por conta disso ele não teria condições de enfrentar o Grêmio. Aí, como são dores, existe uma possibilidade, ainda remota, mas existe essa possibilidade dele estar em campo contra o Náutico. Vai depender muito de como ele se reapresentar para ver como é que está o grau dessas dores. A gente também torce para que o Juan volte rapidamente a ser relacionado a um jogador importante, mas é uma situação que vai ser mais diária, do contato diário mesmo, porque não há um diagnóstico de contusão, são mais essas dores de fato. Pode acontecer nessa segunda-feira, ele se reapresenta e aí mostra ali que realmente não está sentindo mais dores e pode voltar a jogar, mas neste momento ele ainda é dúvida para pegar o Náutico, ainda não há de fato uma previsão de quando ele vai poder retornar aos campos, tá? O outro jogador, o Rodriguinho, com uma entorse no tornozelo direito. Essa entorse aconteceu durante um treinamento e aí por conta disso ele teve essa entorse e deve ficar fora. Já o Rodriguinho, a gente já tem a informação de que o Rodriguinho deve perder as próximas partidas e também deve retornar somente após a disputa do Super Mundial de Clubes ali na pausa, que a gente também conversou um pouquinho como é que vai ser esse planejamento em um vídeo anterior, se quiser dar uma olhada. Mas o Rodriguinho também deve ficar de fora por esse tempo aí e não deve mais ser relacionado para as partidas do São Paulo até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E aí o Marcos Antônio, durante 6 minutos de jogo contra o Grêmio, o Marcos Antônio teve essa contusão que me falaram que foi na posterior da coxa. Ainda vai ser avaliado, vão ser realizados exames médicos para saber qual é a gravidade dessa lesão na posterior da parte da coxa esquerda, mas realmente a tendência, pelo que a gente conversou com algumas pessoas ali, é de que de fato ele teve essa contusão, e aí por conta disso vai só realmente ver ali a gravidade dessa contusão, porque realmente ele deve ter alguma coisa ali diagnosticada, só vai ver se é grau 1, grau 2, vai ver sentido até para ver qual o tempo de recuperação que ele vai ter, mas é mais um que infelizmente corre o risco também de ficar de fora aí das próximas partidas do São Paulo. A gente também torce para que o Marcos Antônio volte o mais rápido possível. Rapaz,
Quanto jogador lesionado, meu amigo. Quanta dificuldade do São Paulo de manter um elenco saudável, um elenco realmente com seus atletas, principais atletas aí, sempre perdendo. E fica difícil, né? Fica difícil. São Paulo chega aí aos 8 desfalques, tem ainda o Lucas Moura, o Henrique Carmo, que a tendência é de voltar já na próxima semana. Tem o Caleri, que é uma lesão mais séria que não deve voltar. O Luiz Gustavo com essa embolia pulmonar, enfim. São os inúmeros desfalques do São Paulo para essa temporada. Ainda tem o Igor Vinícius também com lombalgia. Pra gente continuar, por que o Zubeldia insiste tanto no Luciano e por que ele foi titular na partida contra o Grêmio? Primeiro ponto, é importante que dentro do plantel, dentro dos jogadores, o Zubeldia não desiste de ninguém. Ele entende que jogadores são importantes e que mesmo não estando em um bom momento, é válido você tentar em diversas oportunidades a recuperação desses atletas. O Zubeldia, ele adora o Luciano, porque assim como eu também acredito, o Zubeldia sabe e acredita que o Luciano é o melhor finalizador do time e que ele entrega gols, ele entrega números ali na linha ofensiva. E ele tentou em diversas oportunidades adaptar o Luciano ou o time a ter a presença do Luciano, a ter esse segundo atacante. Tentou aquele 4-2-4, tentou 3 zagueiros com 2 atacantes, porque o Zubeldia entende que o Luciano é um jogador importante, não é um jogador descartável, deixa o Luciano no banco e ponto final. Não. Ele é um líder de grupo, ele é um cara que tem bons números, realmente tá vivendo uma má fase, tem um desempenho abaixo, tudo bem. Só que mesmo tendo o desempenho abaixo, ele entregou 2 gols contra o Náutico. Então é um jogador que o Zubeldia entende ser importante, e que por mais que neste momento o time orne sem a presença dele, em algumas oportunidades ele vai dar esse voto de confiança e apostar no Luciano. Aí eu trago a seguinte reflexão, aí já é uma opinião minha também nesse sentido. Eu gosto do Luciano, eu entendo quem não goste, tá? Entendo quem acredita que é um fim de ciclo, é uma opinião, tá tudo bem. Eu acho que não é um fim de ciclo, eu acho que o Luciano ele pode ser importante, não é titular hoje pra mim, nas minhas escalações, nas minhas ideias de jogo. O Luciano não seria titular e até pensaria na possibilidade do Luciano ser um falso 9 ali. Acho que ele poderia render nessa função até por ser o principal finalizador do time. Mas eu vou pegar a seguinte reflexão para vocês. O Luca fez a sua estreia na Libertadores, tudo bem, 10 minutos ali ele acabou garantindo o empate. Mas como que pegaria pro grupo? Tudo bem que o moleque voou e tudo, mas como pegaria pro grupo? Olha, tá sem o Ferreirinha, por mais que é da posição, Luciano, vai entrar aqui o moleque que jogou um jogo, 10 minutinhos, na sua vaga. Você pode perder o grupo com isso. É gestão de grupo. Não é que tem medo. Não, é gestão de grupo e também é totalmente adaptável. O Oscar ele joga como meia esquerda, né? E na China ele jogou bastante por ali. Concordo que até a questão do Enzo, que não é um lateral que vai muito para a linha de fundo, pode prejudicar nisso, mas isso é um outro papo. E aí ele vê a possibilidade de dar essa oportunidade para o Luciano, já que está sem o Ferreirinha, e não vai dar essa oportunidade. Olha que o Luciano também teve chances de marcar, ele criou algumas soluções, principalmente no primeiro tempo. E, enfim, acho que a gente pega um pouco pesado talvez nesse sentido. O problema não é sempre o Luciano, a gente sempre coloca, o problema é sempre o Zubeldia ou o problema é sempre o Luciano. Acho que a gente pode fazer outras reflexões e entender que o Luciano ele pode e deve ser útil, não só agora, mas também para a sequência da temporada, tá? Gente, Zampedri no São Paulo, que história é essa? Fernando Zampedri, centroavante de 37 anos da Universidade Católica. Informação dada lá pelo meu amigo Valentim Furlan, eu acho que foi um pouco antes da bola rolar ou foi durante a bola rolar entre São Paulo e Grêmio. Ele trouxe a informação, eu vou até pegar aqui a informação, trazer na íntegra o que ele falou, para até deixar claro aqui que não há uma negociação ainda neste momento, não há, o cara que vai chegar tá 100% garantido, não é isso. Mas aí a gente vai trazer a informação do Valentim. O Fernando Zampedri, da Universidade Católica, está na lista de possíveis atacantes do São Paulo. A abordagem é a mesma, possível empréstimo. Nada oficial, porém está na mesa. E aí o Zampedri é um jogador que de fato desconheço do campeonato chileno, tem feito sucesso por lá, mas seria aí uma opção que o São Paulo está analisando com mais calma, porque o São Paulo está buscando esse centroavante. O São Paulo entende que
Só o André e o Rian não darão conta do recado, por mais que o Luciano pode ser adaptado ali para essa função, o São Paulo entende que é melhor trazer um jogador para de fato quebrar um galho até pelo menos o final da temporada, e tem buscado algumas opções, tem vasculhado o mercado em busca desse nome, e aí nisso veio o nome do Zampedri. Repito, não há negociação ainda, não há nada fechado, não há sequer conversas ali para negociar, foi uma consulta, foi, oi, tudo bem? E esse Zampedri aí, como é que tá? Como é que é o contrato dele? Ele toparia vir? Quanto ele ganha? Como é que tá? Só pra eu saber aqui, tô dando uma olhadinha e qualquer coisa eu passo na volta e pego. Entendeu? Então é mais nesse sentido. E aí eu vou trazer os números do Zampedri, que são números até, rapaz, que me surpreenderam, tá? Confesso que não conheço o jogador, mas em 2025, de acordo com os dados do OGOL, em 2025 o Zampedri ele tem 14 jogos e 6 gols marcados. No ano passado, foram 30 jogos com 19 gols marcados. Em 2023, foram 34 jogos com 20 gols marcados. Em 2022, foram 44 jogos com 27 gols marcados. Em 2021, foram 42 jogos com 28 gols marcados. E em 2020, foram 44 jogos com 27 gols marcados. Então, ele tem uma média interessante, mas é claro, óbvio, estamos falando do campeonato chileno, é um campeonato de um nível abaixo, faz tempo que a gente não vê boas campanhas de equipes chilenas em competições sul-americanas, mas são os números, e aqui fica o questionamento. Agora minha opinião, eu de fato não contrataria um centroavante, acho que dá para você ir com o Rian, e dá para você ir com o Luciano de falso 9, mas a diretoria do São Paulo acha que é crucial a chegada desse nome, então fica aí a informação. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aí estão abertos. Ótimo domingo para você. O domingo é o quê? Dia de macarronada, né? Macarronada, uma lasanha, uma massa. E o que eu vou comer? Eu vou fazer um churrasco aqui com a minha patroa. Apartamento aqui, eu e ela, entendeu? Caçar uma carnezinha aqui, mais tranquilinha. Mas meio-dia tem vídeo para membros, tá? Inclusive, eu vou dar uma reagida nos lances do Zampedri. A gente vai fazer um videozinho reagindo aos lances do Zampedri para ver como é que é o cara mesmo ali, né? Ver os gols do cara. Vamos ver se o pessoal já separou o material aí pra gente ver os gols dele. E aí a gente vai conversar lá com os membros sobre isso. E 5 horas vai ter vídeo? Pô, domingão, dá preguiça. Pô, não sei não, hein? Mentira, brincadeira. Vai ter vídeo sim. 5 horas da tarde, aguardo você aqui pra gente trazer as últimas informações do São Paulo. Aqui é trabalho, meu filho. O que você pode fazer? Se inscreve no canal, já me ajuda. Quer ajudar mais? Deixa o like. Quer ajudar ainda mais? Deixa o hype. Você quer ir além e falar, cara, esse cara tá aqui todo dia, 2 vídeos, live, pré-jogo, pós-jogo? Seja membro do canal, que a gente pode crescer, cada vez mais trazer conteúdo, quem sabe transformar isso aqui na nossa maior fonte de renda, né? Porque hoje a gente tem que fazer outros trabalhos ali pra conseguir render, porque o YouTube, infelizmente, ainda não tá lá essas coisas. Mas vambora, um abraço, bom domingo pra vocês, aproveita a família, tchau!